Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Testando mais uma vez, dia 18 de abril. Quem puder dar um feedback, Larissa, professor Abraão, já aqui os primeiros a entrarem, Edinaldo, puderem dar um feedback de como está o áudio, de como está a imagem. Estamos aguardando instantes para a gente iniciar nossa Reca Live. Dona Maria José mandando um abraço aqui, um alô. Meu amigo Ian Rabelo, artista Simão Diniz. Obrigado, Larissa, pelo feedback. Larissa que esteve aqui também para falar sobre os direitos e conquistas das mulheres. Tivemos um papo bem bacana. Tanto que ela voltou aqui até para nos prestigiar. Forte abraço, Larissa. Gilmar, Povoado Cruz dos Palmares aqui, entrando, mandando um alô. Juliana Vieira, Michele Santos, Zezinho, Medeiro, Vânia Modas. Olá, Gilmar. Paulinho Céu. Mandar um alô aqui para a galera, reforçar esse comportamento bacana de entrar aqui e dar uma olhada no conteúdo da noite de hoje. Dona Selma Fonseca. Demais, Larissa. O RECA tem sido uma política pública no município de Simão Dias extraordinária. O RECA, que é um projeto que é financiado pelo CONDICA, que é o Conselho dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes de Simão Dias. Fernanda. Tudo bem, Fernanda? Qualquer coisa você faz a solicitação. Daisy Mel, nossa colega psicóloga riachauense. Lari Menezes, Mônica de Jesus, boa noite, galera. Já iremos falar sobre Abril Azul e o transtorno do espectro autista com a especialista psicóloga infantil Fernanda Cansanção. Uma excelente profissional que virá aqui nos ajudar. Rian, a Fernanda fez a solicitação, depois você dá uma verificada para a gente, por favor. Mandar logo um abraço para você, Rian Rabelo, está aqui. Olha ela aí. Aê, Boa noite. agora sim. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, deixa eu só. O pessoal está entrando aqui. Joaquim Henrique, Vinícius, já estou mandando um alô para a galera que está comparecendo, aquecendo a voz. Que legal. Teremos muita coisa hoje, né? Sim, sim. Um tema extremamente importante que carece da divulgação, de levar as informações necessárias para as pessoas, para que as pessoas possam conhecer, compreender e respeitar, acima de tudo. Então, pessoal, Perfeito. estamos aqui com Fernanda, daqui a pouquinho, Fernanda Cansanção, psicóloga clínica, atua em diversas áreas, mas se encontrou na área infantil, adolescente, né, Fernanda? E tenho visto durante seu trabalho essa paixão, esse amor e a dedicação que, junto com o estudo, te faz ser essa profissional super excelente. Inclusive, quando eu postei, a galera, poxa, legal, vou acompanhar a Fernanda. Inclusive, o pessoal aqui da nossa cidade. Então, promete. Que bom, fico feliz pelo reconhecimento aí, né? E pelo convite, inclusive, gostaria já de agradecer desde já. É uma honra estar aqui participando desse momento, tanto para falar do tema, que a gente sabe que é um tema que constantemente a gente precisa estar debatendo, né? Por mais que seja conhecido, mas é um tema ainda que tem muito preconceito, muita exclusão, né? Quanto mais a gente fala, e muita falta de conhecimento, né? Tem muita informação, mas muita informação falsa.
Então, a gente tem que trazer conhecimento verídico, né, daquilo que de fato acontece na nossa realidade. Então, além desse tema importante, que eu me senti bastante honrada em estar falando, porque a gente sabe que é um transtorno, né, da infância e da adolescência, mesmo que se perdure para a vida adulta, porque essa criança vai ser um adulto um dia, mas é um transtorno da infância, né? Verdade. Então, para mim é sempre um prazer. E quando você fez o convite, Genaro, fiquei ainda mais honrada porque já tinha conhecimento do projeto RECA, né? Não é desconhecido para mim. Nunca tive um contato presencial, mas eu já conhecia porque eu já trabalhei em Simão Dias e eu tinha, né, algum conhecimento acerca disso. Então, fiquei que legal, né? Poder ter esse contato. Inclusive, tem alguns colegas, alguns amigos que moram em Simão Dias, né, da época que eu trabalhava aí. Então, é uma honra estar aqui hoje. Que bom, Isso. fico muito feliz. Vou mandar aqui um abraço muito especial para o meu sobrinho, João Eduardo, está aqui mandando um alô aqui, acompanhando a nossa live, Fernanda. Fico muito feliz. Acabou de entrar, Ah, eu vi. mandar um abraço para todo mundo que está aqui acompanhando a gente vai dar início agora. Pessoal, na noite de hoje, temos como tema Abril Azul, um mês que é muito importante. Fernanda vai comentar, vai explicar o porquê Abril Azul. E quem é a Fernanda, pessoal? Fernanda, psicóloga, ela é especialista em psicodrama, pós-graduada em desenvolvimento infantil, formada em psicologia escolar, formada em psicopatologia infanto-juvenil, tem curso na área do transtorno de ansiedade na infância, curso em comportamentos disruptivos, nós vamos entrar um pouquinho nessa questão, facilitadora de oficinas das emoções, orientadora profissional, orientadora de pais, experiência no SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, em atendimento a vítimas de violência, no SUS, também, que é o Sistema Único de Saúde, no âmbito e no âmbito educacional, com foco na infância e adolescência, ou seja, temos um gabarito aqui bem forte para acrescentar demais no projeto RECA. Todas as lives, Fernando, eu explico um pouquinho do que é que motiva a gente fazer essa live. Tá. Lógico, primeiro é transmitir informação, né? Mas cumprir um papel através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Simão Dias, que nós chamamos de CONDICA, através da Live Reca, o papel de informar as pessoas, de abranger um pouco mais e, ao mesmo tempo, divulgar essa política pública que eu vejo que outros municípios não têm algo parecido. Como assim, política pública? O investimento dos recursos, né, que é o do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realmente, de fato, proporcionando políticas e serviços para assistir crianças e adolescentes. Eu não vejo outras cidades fazendo bem feito como faz em Simão Dias. Então, por esse fazer bem feito, por essa excelência, eu já vou mandar um abraço por pessoas que são responsáveis, a nossa diretora Jéssica, o presidente da associação, que também é vinculada, que é Raimundo dos Anjos, nossa presidente do Conselho Municipal, Larissa, e o nosso colaborador, um dos iniciadores, um dos criadores do projeto RECA, professor Abraão, que tem uma atuação bem forte na área da infância e juventude. E, Fernanda, no ano de 2023, o RECA conseguiu atingir uma marca histórica, que foi o atendimento de mais de 1.000 crianças do município. Ou seja, atendimento em quê? É tão grande o mundo RECA que fica difícil a gente nomear item por item sem uma lista. Mas, basicamente, no RECA nós oferecemos diversas oficinas. Oficinas de balé, de letramento, numeramento, línguas estrangeiras, informática, capoeira, cultura. Ou seja, é muito vasto, além do atendimento psicológico, além do atendimento odontológico e a administração de comunicação, que é que a gente vai fazer basicamente aqui hoje, ou seja, a transmissão de conhecimento e de informação, não de conhecimento, mas de informação em assuntos específicos. Por isso, escolhemos você para participar, para contribuir. E desde já, em nome de Jéssica, que entrou aqui agora também, estendemos esse convite para que você possa ir lá conhecer a sede, para que você
possa conhecer as pessoas que fazem parte, tanto as crianças quanto os colaboradores. Mando um abraço também aqui para o Instituto Ana Carolina, que faz um belíssimo trabalho em cima disso. Você deve conhecer também, né? É excelente o trabalho que eles fazem lá e toda live ele está aqui colado com a gente, né? Então, pode dar suas considerações iniciais, pode mandar seu alô, seu abraço agora, para daqui a pouco a gente entrar na nossa temática. Pronto, como bem o Genaro já apresentou, né? Ele já fez um belo resumo aí sobre mim, mas Fernanda, psicóloga, né? Atuo em Riachão, atuo em Lagarto, e hoje o meu foco maior é na infância e adolescência, né? E aí, como eu mencionei anteriormente, hoje nós vamos falar sobre o Abril Azul. O Abril Azul tem a ver com o autismo, né? Com o TEA. É um mês de conscientização mesmo, de mobilizar a sociedade a respeito desse transtorno. E por ser um transtorno da infância, é algo em que eu me aprofundo mais, né? Em que eu estudo mais nesse. Gostaria já de agradecer, Genaro, mas quero estender também o agradecimento a todo mundo que compõe ao projeto RECA. Quero sim lá conhecer pessoalmente, né? Tenho essa curiosidade. Nunca tive essa oportunidade, mas agradeço pelo convite, né? Vamos combinar sim. Será uma honra e um prazer poder conhecer melhor de perto a instituição. Enfim, o abraço que eu mando aqui, na verdade, seria para todo mundo que está acompanhando, né? Eu acho que nada disso aqui faria sentido se não tivesse pessoas que, de fato, estivessem engajadas no assunto, que se preocupassem, de fato, e separassem um tempinho do seu dia para estar aqui com a gente, né? Senão, só estaria eu e você aqui debatendo o assunto, né? Então, Verdade. agradeço a presença de cada um que está aqui, que decidiu tirar alguns minutinhos da sua noite, que a gente sabe que de noite todo mundo chega já cansado, quer se deitar, né? Quer fazer as suas outras coisas de casa e está reservando esse momento para ouvir a gente. E se você está disposto a estar aqui com a gente é porque você se interessa e você quer fazer a diferença, de fato, na vida das pessoas, da sociedade, inclusive em relação ao autismo, né? Então, a inclusão começa por aí. Falar do autismo e ter público para isso, né? E ter pessoas que, de fato, se interessam em esse momento. Eu quero agradecer irão contribuir de alguma maneira, ou com perguntas, ou com comentários, porque isso também traz uma motivação para a gente, né? Traz um gás a mais ver que as pessoas estão interessadas e que participam. É isso. Perfeito. Olha, pessoal, fiquem à vontade para compartilhar, para comentar, para contribuir com os comentários de vocês, não só com perguntas, mas vocês podem ficar à vontade e a gente vai lendo aqui no decorrer do nosso diálogo, da nossa comunicação. Então, muito obrigado a todos vocês. Fernanda, pode dar início. Fique à vontade, sinta-se em casa aqui no Projeto RECA. Beleza. Então, como eu mencionei, né, o Novembro Azul é o mês de conscientização do autismo. É claro que quando a gente traz essa questão da alusão, de se ter uma campanha que se fale sobre um determinado tema, a gente precisa ter uma ciência de que não se fala só sobre isso naquele dia ou naquele mês, né? É algo que a gente precisa ter uma consciência contínua, né? Isso é para a vida, não é para um dia ou para um mês. E aí eu estou levantando esse ponto, Genaro, porque muitas pessoas, eu percebo, e comentam comigo também, que ficam, eu sinto uma certa chateação de falar, só faz isso no mês de abril, só comentam isso no dia mesmo de conscientização do autismo, mas é todo dia, que não sei o quê, né? Como se ficassem um pouco chateadas com essa questão de só se falar no mês de abril. Mas o que é que acontece? Assim como outras campanhas que a gente sabe que tem em cada mês, essa proposta de ter uma campanha mesmo e uma identificação de referência de um mês ou de um dia é para trazer uma maior visibilidade. Isso não significa que todos os outros dias do ano não vai ser trabalhado. Inclusive, o projeto RECA está aí prova, né? Está aí de prova. Ele não trabalha só no mês de abril, é durante todos os dias do ano, né? Nós, psicólogos também, a gente não atua com pacientes autistas só no mês de abril, em todos os dias do ano. Então, constantemente, a gente está, sim, fazendo ações, mobilizando, mas o mês de abril é para trazer uma visibilidade maior, ou seja, para que você, leigo no assunto,
tenha conhecimento de que existe um transtorno da infância e adolescência, que é o TEA, e ter mesmo informações pertinentes e verídicas a respeito do assunto. Porque informação a gente tem de rodo. A internet, quando a gente coloca no Google, tem um monte de informações, né? Doutor Google, o médico, né? A gente encontra lá diversos critérios, sinais, sintomas, mas a gente precisa ter muito cuidado e filtro com aquilo que a gente lê, porque nem tudo, de fato, tem uma fundamentação teórica embasada e verdadeira, né? Nem todos aqueles vídeos que a gente assiste no Instagram, de fato, existe uma base que fundamenta aquilo ali. Então, a gente precisa de ter profissionais que tenham conhecimento na área e que mobilize mesmo a sociedade. E o mês escolhido para isso foi o abril, né? E aí as pessoas comentam, mas por que azul? Porque geralmente tem um mês, tem uma cor, né? Cada mês tem uma cor. O azul, na verdade, o TEA, né? Ele tem como símbolo aí, alguns símbolos. Tem o azul, tem o símbolo do infinito, né? Tem até o quebra-cabeça, que até gera uma certa polêmica, esse quebra-cabeça. Mas o azul é uma cor que é utilizada, sim, porque já se tem aí evidências, estudos, né, com especialistas na área, que prova que a prevalência maior do diagnóstico é com meninas, né? E aí, por conta disso, se deu a cor azul, enfatizou mais a cor azul, né? Segundo aí os estudos da Organização Mundial de Saúde, né, fontes mesmo confiáveis apontam que de 5 crianças, 4 meninos vão ter o diagnóstico e uma menina vai ter o diagnóstico. Então, a prevalência maior é sempre do sexo masculino. Então, por conta disso, o azul prevaleceu. E é interessante porque a cor dá uma referência, traz uma referência, né? Nos faz até questionar. Então, quando eu vejo uma luz azul em alguma área, em alguma cidade, em algum ambiente, a gente pergunta, por que tá azul? Por que essa cor? E aí nos leva aí para o tema principal, que é sobre o autismo. Então, acaba provocando uma curiosidade nas pessoas que não têm conhecimento, né? E gera esse burburinho de que, tá, e por que azul? O que é? Quais são os sinais? Isso acaba mobilizando as pessoas. Então, a intenção é essa, né? Para quem tem a curiosidade de entender por que é abril, por que é o azul, né? E qual o objetivo mesmo dessa campanha, trazer uma conscientização, lutar contra o preconceito, né? Tentar lutar aí pelos direitos mesmo, né? Das crianças e das pessoas como um todo, porque eu falo que é um transtorno da infância e adolescência, mas como eu disse, essa criança vai ser adulta um dia, né? E, inclusive, atualmente a gente está tendo muitos adultos, né, com diagnóstico tardio. Está sendo muito comum atualmente, porque agora, pelo tanto de conhecimento que nós temos, pelos tantos de profissionais capacitados, né, que podem ali, com tanto de instrumentos mesmo validados para um diagnóstico, os adultos estão se encontrando mais, estão conseguindo ter esse diagnóstico tardio. E isso me leva a um questionamento que muitas vezes chega até mim, sabe, Genaro? Eu não sei se você também tem essa mesma experiência, essa mesma percepção, que é de uma confusão ali entre os sinais, né? Do que pode ser, do que pode não ser, né? De que tudo é autismo, de que tudo é diagnóstico, né? A gente precisa ter um cuidado em relação a isso, porque nem tudo é o autismo, né? Nem tudo a gente pode justificar o comportamento de uma criança com base apenas em um diagnóstico. O desenvolvimento infantil ele é muito vasto, né? É o desenvolvimento, a fase da infância é o desenvolvimento ali de nós, seres humanos, mais importante da nossa vida, né? É ali onde tudo se constitui. Onde a gente se constitui enquanto sujeito, onde a gente constrói a nossa personalidade, onde a gente cria o nosso repertório cognitivo, social, de habilidades emocionais, de estratégias de enfrentamento, né? A infância assim, a base de tudo. E eu sempre falo, o que acontece na infância não fica na infância, né? E por que eu estou pontuando desenvolvimento infantil? Porque precisa ter uma noção bem clara de que existe o desenvolvimento saudável de uma criança e que nesse desenvolvimento saudável ela vai sim ter alguns comportamentos desafiadores, vamos assim dizer. Vão ter alguns comportamentos que a gente julga inadequados. E que muitas vezes, quando a gente não tem um conhecimento mesmo de fato do que são esses sinais de alerta para o autismo, a gente acaba confundindo, apontando qualquer comportamento errado
como um sinal, né? E a gente precisa ter esse cuidado. Lembrando que uma tia, uma sobrinha, uma vizinha, um amigo de um amigo, não são profissionais adequados para dar um diagnóstico, né? Muito menos a internet. A gente sempre tem que ter essa noção de que existem os critérios diagnósticos de algo sério, né? Um diagnóstico para uma criança é algo sério, não é algo bobo, que, mas não é isso, não. Tem que ter muito cuidado, até porque a criança ela está mudando constantemente. Aquela criança de 1 ano, com 2 anos, ela já vai ser outra criança. Com 2 anos e meio, ela já vai ter outra criança, com outras habilidades. Então, na infância, essas habilidades vão mudando muito rápido, né? Adquirir uma habilidade na infância é muito rápido. Então, a gente precisa também ter esse olhar, não olhar clínico. A gente não pode também querer exigir que as pessoas tenham o olhar clínico. Esse olhar clínico precisa de nós profissionais, né? Mas se a gente tem o básico de conhecimento, compreender que cada idade, né, que cada fase da minha criança, ela precisa atingir um marco do desenvolvimento, isso já me traz uma noção de, opa, preciso ligar um sinalzinho de alerta, né? Meu filho, a minha criança, eu estou observando aqui que isso aqui está me chamando a atenção. E esses marcos do desenvolvimento, claro que uma avaliação profunda vai partir dos profissionais. Porém, contudo, entretanto, pai, mãe, responsáveis, cuidadores, educadores, profissionais que trabalham na infância ou que têm contato com criança, independentemente se você é profissional ou não, você precisa conhecer a infância, né? Eu sempre falo que a partir do momento que você se torna mãe ou se torna pai, você se torna conhecedor da sua criança. E para você ser esse conhecedor, você vai buscar, você vai estudar sobre aquilo. Eu não sei você, Genaro, quando você se tornou pai, mas quando eu me tornei mãe, independentemente de eu ser psicóloga ou não, eu comecei a pesquisar sobre educação, como era que eu podia lidar com meu filho diante de uma vida. Então, assim, eu comecei a estudar para eu me preparar enquanto mãe. Não foi para me preparar enquanto psicóloga, foi para me preparar enquanto mãe, né? E essa é uma responsabilidade que os cuidadores precisam ter. Você que escolhe ser mãe, escolhe ser pai, você precisa estudar sobre a infância. Você precisa ter uma noção básica sobre criança, sobre parentalidade, sobre como o que você faz pode refletir na sua criança, né? Então precisa se ter todo esse cuidado. Fernanda, eu não tenho como ter essas informações. Fernanda, eu não tenho alcance disso. A gente compreende, né? É que nem todo mundo consegue ter as mesmas informações que eu tenho ou que você tem. E isso já é entendido, a gente precisa considerar a realidade de cada família hoje, no Brasil, no Nordeste, em Sergipe. Vários tipos de dinâmicas familiares, várias realidades, né? Eu que já trabalhei no SUAS, você, Genaro, que eu acho que ainda trabalha, né? A gente vê aí que existe uma discrepância, né? Dessa vulnerabilidade socioeconômica muito grande, que tem uma influência enorme no desenvolvimento da criança e na forma como os pais criam, educam, enxergam esse filho. Mas precisa se ter essa noção dos marcos do desenvolvimento. Por quê? Porque se tem essa falsa impressão de que cada criança tem seu tempo, né? Isso me traz uma angústia no coração. Quando eu converso com alguém e aí eu tento dar um alerta e a pessoa, não, mas cada criança tem seu tempo. Tipo, uma criança está com 4 anos, não está falando ainda. E aí mas já pensou em buscar um fono, alguma coisa? Não, mas cada criança tem seu tempo. Daqui a pouco ele começa a falar. Então, a gente precisa ter uma noção de que, a partir de certa idade, cada criança precisa atingir um marco do desenvolvimento. Então, ela não tem o seu tempo, né? Ela tem ali a sua maneira de se expressar, a sua individualidade. Nenhuma criança é igual a outra, a gente não pode comparar. Mas existem estudos que embasam essa nossa visão. E aí a gente parte para os sinais, né? Os principais sinais, os sinais de alerta que nos chama a atenção para, de fato, opa, isso aqui, será que é de fato mesmo um autismo? Será que eu devo buscar uma ajuda profissional para investigar melhor? Eu acho que antes de mais nada, levantou o sinal de alerta, busca profissional. Busca uma terapia, busca um psicólogo, né? Aquilo que estiver ao seu alcance. Eu sei que nem sempre aquele profissional pode estar ao seu alcance. Seja por questões financeiras, ou seja por questões de acesso mesmo àquele profissional. Mas ligou um sinalzinho de alerta, busca uma orientação profissional. E outra coisa, independentemente de diagnóstico, independentemente se sua criança tem diagnóstico ou não,
busca intervir precocemente, né? Essa é uma bandeira que todos que trabalham com TEA sempre vai levantar, a intervenção precoce. Então, esses sinais de alerta, resumidamente falando, né? Só para vocês terem uma noção aí. Lá para os 6 meses, 2 meses de vida já de um bebezinho, a gente já consegue perceber alguns sinais de alerta, né? Alguns atrasos no desenvolvimento, ela não consegue se sustentar, ela não consegue manter o olhar, né? Ela não consegue manter aquele contato visual. E aí a pessoa fala, não, Fernanda, mas ela olha para mim, né? Ok, ela olha, mas esse olhar é um olhar que, de fato, existe uma interação naquele olhar, existe um afeto naquele olhar, ou é um olhar vago, que parece que ela está me olhando, mas não está me olhando, sabe? Não sei se vocês conseguem me compreender, mas existe uma diferença quando a gente olha de verdade e quando é um olhar vago, né? E isso tem toda a diferença. Uma outra questão também, quando a criança ela não consegue se orientar pelo próprio nome. Então, eu chamo Maria, Maria, várias vezes, né? E ela não olha para mim. É como se ela não estivesse me ouvindo. Inclusive, é até importante fazer até exames mesmo, teste do ouvidinho, né? E tudo mais, para ver se essa criança não tem algum problema auditivo. Porque se confunde muito, né? Com a surdez. Acha que é porque a criança ela não está escutando quando a gente chama o nome dela. Mas, de fato, é porque ela não consegue se orientar pelo próprio nome. Então, pode ser um bebezinho também que ele se apresenta mais irritado, um choro constante, que nada acalenta. Ele vai se desenvolvendo, você vai percebendo que ele não consegue engatinhar, ou ele não consegue dar as primeiras palavras, não consegue balbuciar, né? Então, você vai percebendo esses principais sinais. No decorrer, é interessante até frisar aqui um ponto que é importante, que acontece em alguns casos, da criança ela se desenvolver naturalmente, né? Você não perceber nenhum sinal ali, a princípio, nos primeiros meses de vida. Anda tranquilamente, fala tranquilamente, nada está acontecendo. Você não está vendo nenhum atraso no desenvolvimento daquela criança. Mas, de repente, do nada, a criança começa a regredir. Ela para de falar, não consegue, fala uma palavra ou outra, né? A coordenação motora dela ela começa a perder também, então é como se essa criança ela regredisse. Então, isso também pode ser considerado como um sinal de alerta, né? Algumas outras questões também, questões sensoriais, né? A gente sabe que no TEA as questões sensoriais é muito enfático, é muito pertinente, né? Aquela criança que tem dificuldade com algumas texturas, de tocar em algumas texturas, aquele bebezinho que não consegue tocar em algumas texturas, tem dificuldade. E isso confunde porque o bebezinho por si só, ele está explorando o mundo, né? Ele está conhecendo o mundo, então vai ter algumas texturas que de fato é normal, é natural. Mas quando você começa a perceber que aquilo é constante, aquilo é frequente, aquilo traz uma desregulação muito grande naquele bebê, naquela criança, ela não consegue lidar com aquelas emoções. Você percebe uma diferença muito grande entre uma trince e uma birra, né? Então, você vai conhecendo ali. É interessante porque um pai, uma mãe, um cuidador que tem, né, um bebezinho, uma criança pequena que começa a apresentar os sinais, quando de fato é aquela pessoa que está aberta a enxergar esses sinais, ela começa, é muito clara, ela percebe com muita clareza. Fica muito claro quando vocês têm, de fato, esse conhecimento de aonde o meu filho poderia estar desenvolvendo e ele não está desenvolvendo, né? Quanto isso preocupa. Tem a questão até da hipersensibilidade sonora. Esse bebezinho que não consegue estar em lugares com muito barulho, irrita aquele bebezinho. E aí você fica, mas, meu Deus do céu, já dei comida, já dormiu, tô brincando, já fiz de tudo, e meu bebê ainda tá muito irritado, tá falando muito, eu não consigo entender porque que ele tá assim, né? Às vezes, a gente precisa também fazer diferencial e destacar variedades de outras coisas que podem estar acontecendo com o bebê. Mas, às vezes, pode ser uma roupinha que está incomodando, a textura da fralda, o toque da fralda, o toque de uma etiqueta da roupinha pode estar incomodando, né? Algum barulho por conta dessa sensibilidade sonora. Então, assim, algumas coisas são muito sutis, né? E você precisa ter muito conhecimento na área para perceber, né? Mas outras coisas são muito evidentes, como atraso na fala,
né? Atraso no desenvolvimento motor, né? Aquela criança ela não consegue ter uma relação mesmo, assim, uma interação com outra criança ou com outro adulto, né? E você percebe, poxa, mas as outras crianças estão no parquinho, estão brincando, estão interagindo. O meu filho está ali, mas ele não consegue se aproximar, ele não consegue iniciar uma conversa, ele não consegue chamar um outro coleguinha para brincar, ele se isola na brincadeira, prefere estar sozinho ali no cantinho dele. E aí, novamente, atenção para o cuidado no desenvolvimento, porque tem uma fase da infância, lá entre os 4, 5, 6 anos, onde é comum esse egocentrismo da criança, ela querer brincar sozinha, ela está no mundinho dela, ela ainda está na fase do eu, é somente ela. Então, é natural. Porém, o que eu chamo a atenção aqui é quando esses comportamentos, esses sinais que eu estou trazendo aqui para você, causa algum prejuízo na vida da criança. Né? Isso é o principal, assim, que a gente precisa estar atento. Porque, veja, eu, Genaro, você aí que está assistindo a gente, você pode ter vários comportamentos desses que eu estou citando. Uma timidez, uma dificuldade de interagir com alguém conhecido e ter que manter uma conversa, né? Não gostar de barulhos. Enfim, você pode apresentar aí alguns sinais que fazem parte dos critérios. Mas esses comportamentos na sua vida traz prejuízo, um prejuízo que compromete o seu funcionamento, que atrapalha a sua vida acadêmica, social, pessoal, familiar. É isso que a gente investiga na infância e na adolescência. Se todos esses sinais que eu acabei de citar, e tem muitos outros, se compromete de fato o funcionamento daquele sujeito. Então, na escola está sendo prejudicado. Ou no seu rendimento escolar, porque ele não consegue mesmo aprender por conta dos atrasos, que existe também um atraso na parte cognitiva, né? Ou às vezes aquela criança que não, é super desenvolvida na parte pedagógica, ela é super inteligente. Inclusive, tem tem muitas pessoas, né, com diagnóstico de TEA que também tem como ali associado as altas habilidades, a superdotação. Então, pode acontecer de ser uma criança super inteligente. Eu conheço crianças, né, com o diagnóstico que aprenderam a ler com 3 anos de idade. Né? É surreal. Mesmo eu estando nesse mundo e tendo conhecimento, quando eu vejo essa criança lendo com 3 anos, eu ainda me surpreendo. Eu fico, meu Deus, né? Veja a habilidade daquela criança. E às vezes o sinal pode estar aí, naquela criança que é super inteligente, que é super desenvolvida. Inclusive, algumas crianças têm sim um QI a mais, né? Por isso, a superdotação. Não são todas, porque a gente já se sabe também que a superdotação pode ser um transtorno à parte do autismo, mas sim uma associação, uma comorbidade entre esses dois. Né? Então, assim, geralzão, assim, só para vocês entenderem esses sinais e sintomas, né? Sinais de alerta do autismo geram comprometimento na comunicação dessa criança, na interação e socialização dela. Então, ela vai ter dificuldade em interagir com o outro, né? Ela vai mais no cantinho dela, não vai saber se comunicar bem, iniciar uma frase, terminar uma frase. Pode ser um prejuízo nesse sentido. Inclusive, pode ser um prejuízo até por conta que algumas crianças com diagnóstico, ela pode ser não verbal, então ela pode não falar, isso dificulta ainda mais essa comunicação, né? E prejuízos também em relação ao comportamento adaptativo e repetitivo. Então, são aquelas crianças que podem apresentar alguma estereotipia. Então, é muito comum bebezinhos mesmo já de um ano e pouco, apresentar algumas estereotipias com as mãos, com os dedos, ficar assim, ficar apertando as pontinhas dos dedos, né? Então, você pode perceber, poxa, eu estou observando ali que a minha criança está com um comportamento repetitivo, um movimento mesmo no corpo repetitivo, do nada, né? Às vezes eu vejo, ela tá assim, se balançando, ou ela tá apertando os dedinhos, ou ela tá mordendo a boca, ou ela tá fazendo assim, ou quando fica alérgica, ela fica assim. Então, assim, são alguns sinais que já de pequenininho a gente consegue perceber, né? Nesses movimentos repetitivos que são as estereotipias. E o Fernanda, comportamento nessa rotina também, porque como é um comprometimento no comportamento adaptativo, então, geralmente são pessoas que preferem uma rotina,
né, que gostam do que é previsto, da previsibilidade. E quando saem da rotina, né, ela se desregula completamente. Então, aquela criança, ela vai preferir ter toda aquela rotina certinha, da hora do banho, da hora de comer, da hora de dormir, tudo certinho. Quando sai dessa rotina, dessa previsibilidade, isso às vezes confunde, porque toda criança precisa de previsibilidade, né? E às vezes isso pode ser confundido lá nos primeiros meses de vida, mas pode ser percebido mais quando a criança já é maiorzinha, já na fase da adolescência, né? Aquela criança que não admite sair da rotina de forma alguma. Se é marcado naquele horário, tem que ser naquele horário, e se não for, ela pode entrar em crise. Ela pode se desregular emocionalmente. Enfim, né? Acho que ficou bem explicada aí em relação aos sinais. Eu nunca consigo ser objetiva, nunca consigo ser breve. Fer- Genaro, perdoe, eu entender É meu quando estilo. a gente se empolga falando de alguns assuntos que a gente costuma estudar, que a gente gosta, acaba que. Mas, Fernanda, inclusive, quando você falava sobre isso, além de eu estar aqui fazendo alguns insights, uma mãe, ela, coisas da Ju, não consigo identificar ela, mas o Instagram dela está sendo, ela colocou assim no comentário: percebi os sinais do meu filho desde 1 ano de idade. Por falta de conhecimento dos profissionais que ele passou, só foi diagnosticado aos 10. Então, vejam, Fernanda colocou aí uma coisa muito importante quando ela fala sobre os profissionais, independente de qual área, se da educação, por onde passar, também ter esse conhecimento mínimo, não de diagnosticar, mas sim de perceber as alterações no desenvolvimento e fazer os devidos encaminhamentos. Inclusive, Fernanda, em 2013 eu achei sensacional, o Ministério da Saúde ele publicou uma cartilha, diretrizes para a reabilitação de crianças com transtorno do espectro autista. Então, lá, nessa diretriz, ele coloca alguns tópicos importantes, que é, por exemplo, a capacitação daquelas pessoas que estão nas unidades básicas de saúde, enfermeiro, técnico, todo mundo, para não é diagnosticar, mas perceber os sinais, até mesmo antes de 1 ano de idade, faz um encaminhamento para a especialidade da infância, para que possa fazer o diagnóstico, possa fazer uma investigação, descartar ou diagnosticar. E ela apontou isso aqui muito importante, porque, como o Fernando já falou, os primeiros anos de idade são essenciais para o progresso, para a aquisição de habilidades. Então, se essa criança, lá com 1 ano de idade, quando foi que a mãe desconfiou, que a mãe percebeu algumas alterações, recebe o diagnóstico, o trabalho fica um pouco melhor de ser desenvolvido, porque a gente vai pegar no início, antes de da criança criar comportamentos alternativos, onde a criança cria máscaras para tentar esconder o sintoma, tentar, como a gente vê muito em adultos, né? Os adultos vão se adaptando, criando máscaras para esconder, que dificulta tanto o diagnóstico quanto o convívio dele em sociedade. Isso, Então, exatamente. E assim, essa intervenção precoce não é com o intuito de curar a criança, porque não existe cura para o que não é doença, né? Essa intervenção precoce é para minimizar os prejuízos na vida daquela criança. Então, ela vai aprender estratégias, né, de enfrentamento, estratégias para lidar com aquelas dificuldades, com aqueles desafios, e aprender a superar também, né? As terapias vão ajudando a criança a superar aqueles prejuízos. Então, a intenção não é que aquela criança ela seja curada, ela vai minimizando. Inclusive, uma criança que tem um diagnóstico de autismo nível de suporte 3, por exemplo, com as terapias, ela pode ir para nível de suporte 2, né? Assim como o contrário, uma criança, um adolescente que nunca foi diagnosticado, nunca passou por uma terapia e que de repente poderia ser um nível de suporte 1, pode ir para um nível de suporte 3, né? Então, por isso esse cuidado da intervenção precoce. E quanto mais cedo, melhor. Porque na primeira infância e na segunda infância, né, lá de 1 ano até 5, 6 anos de idade, é onde está acontecendo mesmo o boom no nosso cérebro, né? A neuroplasticidade ali está acontecendo, muitas sinapses ocorrendo. E aí é onde a gente tem a oportunidade, porque várias janelas do nosso cérebro estão abertas. E essa janela faz com que a gente adquira novas habilidades. Então, a gente tem uma facilidade maior de adquirir algo novo, de conhecer algo novo. Por isso que as crianças conseguem aprender inglês com muita facilidade.
assistindo vídeos pelo YouTube, né? Criancinhas pequenas, porque essas janelas estão muito expostas, estão abertas ainda. E aí lá para os 6, 7 anos de idade, essas janelas vão fechando. E aí, quando fecha, vai ficar aquilo que foi estimulado e vai descartar aquilo que não houve uma estimulação, né? E o nosso cérebro, ele pode ser exercitado. Essa é a nossa parte aqui do nosso cérebro. O nosso cérebro, aqui é o lobo frontal. Esse lobo aqui, ele é responsável pelas nossas funções executivas. Nossa atenção, nossa concentração, nossa memória, nossas emoções, nossas habilidades sociais. Então, quando a gente consegue exercitar esse cérebro, as crianças que têm o diagnóstico e faz a intervenção precoce, nas terapias, essas funções elas vão ser estimuladas e essas habilidades elas vão ser adquiridas. Né? Claro que eu não estou aqui para romantizar e nem assim trazer uma ideia de que existe uma mágica e que as terapias vai mudar tudo, né? Que vai fazer uma mágica e a criança vai mudar. Não é isso, né? Quem dera que existisse essa mágica. É um processo lento e cada criança vai se apresentar de uma forma diferente. Inclusive, é por esse motivo que hoje o autismo, né, há um tempinho atrás, mudou a nomenclatura. Né? Agora é transtorno do espectro autista. Por quê? Espectro significa que existem várias formas de ser autista, né? De ter o autismo. Então, não existe só uma essa criança tem esses sinais, então para ter o diagnóstico de autismo tem que ter todos esses sinais. Não, né? Cada criança, cada pessoa, cada sujeito que tem o diagnóstico de autismo, ele vai apresentar sinais diferentes, ele vai apresentar comportamentos diferentes. Nenhum é igual ao outro. Nenhum. É muito interessante isso. Eu nunca, nesse meu tempo de experiência, nunca encontrei um paciente ou alguém que eu conheça que tem o diagnóstico que seja igual ao outro. Vai ter ali semelhanças, né? Comprometimento nas mesmas áreas, mas sempre de forma diferente. E aí, quando a gente parte para essa questão de ter cura ou não, como eu falei, porque de fato o autismo não é uma doença, né? Ele já foi até, não lembro agora da data, não estou me recordando, mas já houve uma mudança aí, até no DSM, de que é uma deficiência, né? Antes não era tido como uma deficiência, agora já é uma deficiência. E eu achei até interessante, porque aquelas famílias, Genaro, que de fato não têm condições, né, de ter um acesso de qualidade às terapias, a profissionais especializados, sendo visto agora como uma deficiência, aquela família que não tem renda, ela pode dar entrada a um benefício, né? E antes não tinha isso, essa possibilidade. E agora, como por lei é visto como deficiência, quando dá entrada no benefício, você pode alegar isso, né? Que é uma deficiência e que necessita daqueles profissionais para o acompanhamento da criança. Então, eu achei bacana essa parte, porque acaba dando, né, recursos para aquela família que não tem mesmo condições nenhuma de dar o melhor para o seu filho em questões de terapia. E é aí onde, quando a gente fala um pouco sobre essa questão de deficiência, ou de cura, ou de não tem, a gente entra nessa questão de como surge, né? Como surge o TEA. Eu acho interessante, eu até partilhei com você, não foi pelo WhatsApp, Isso. como às vezes eu ouço muito algumas famílias comentarem que foi porque estavam expostos às telas, assistia muito celular, muita televisão, muito desenho, que por conta disso desenvolveu autismo, né? Então, se tem muito essa falsa ideia, né? E atualmente, mesmo com tanto estudo na área, ainda não se tem uma causa definida. Não tem 100% uma causa definida. Entretanto, né, os aí já revelam que existe sim uma grande influência da genética e do ambiente, né? Então, a genética, como a gente bem sabe, eu acredito que a maioria aqui deva ter conhecimento disso, saber agora, mas a genética influencia em que sentido? Por exemplo, se o meu filho, por exemplo, tem um diagnóstico de TEA, a probabilidade do meu segundo filho ter é muito maior do que uma família que não tem um filho, ou um tio, ou um parente que tem o diagnóstico. Então, já se sabe isso. Inclusive, quando eu mencionei sobre os diagnósticos tardios dos adultos que está acontecendo, como eu trabalho também em escola, eu vejo muito essa realidade. Investiga a criança,
se confirma o diagnóstico e o pai ou a mãe começa a perceber que tem os mesmos comportamentos e sinais do filho. Começa a perceber que quando era criança também era parecido com o filho. E aí, quando faz uma investigação, descobre que ele também tem o diagnóstico, ou a mãe ou o pai. Né? Então, é muito comum ver essa realidade. Uma criança que tem um diagnóstico ali, é muito comum o pai ou a mãe acabar investigando e encontrar ou um tio, né, ou uma prima, ou alguém ali na família. Então, essa questão da genética, né, tem bastante influência. Não é o que determina 100%, né? Até porque o nosso organismo, existe também a nossa particularidade, a nossa individualidade. Né? Isso precisa ser considerado. E o ambiente, né? A gente já sabe que hoje o ambiente tem uma interferência muito grande na nossa genética, né? A gente não muda a nossa hereditariedade, mas a gente consegue sim fazer alterações. É muito interessante. A gente não consegue alterar o nosso DNA, mas a gente consegue alterar as características que envolvem o nosso DNA por conta do nosso ambiente, né? Então, isso já é de conhecimento, que o ambiente e a genética têm uma grande influência no desenvolvimento do autismo. Porém, ainda não se tem uma causa 100% definida de dizer é isso ou aquilo. Existem também os fatores de risco, né? Que são fatores que podem pode ter uma influência, pode ser ali, como eu falei, um fator de risco para que aquilo aconteça. Como o quê? A idade gestacional, né? Ou seja, a idade daquela mãe, a idade daquele pai, se eles forem mais velhos. Os estudos apontam, né, que pais mais velhos, mães mais velhas, a incidência é muito maior do diagnóstico, da criança que pode vir com esse diagnóstico. Durante a gestação também, a ingestão de álcool e drogas, cigarros, né? Tudo isso também pode ser uma influência. Fernanda, é só isso? Basta eu usar, sei lá, álcool e drogas na minha gestação que meu filho vai ser autista? Não, não é isso. Mas é um fator de risco, né? Um fator a mais que pode sim contribuir para o surgimento desse diagnóstico na gestação no seu filho. Né? Então, existem sim esses fatores de risco, assim como existem também os fatores de proteção. Né? Em todos os tipos de transtornos, em todos os tipos de doenças, sempre vai ter os fatores de risco e os fatores de proteção. Então, com o TEA, não seria diferente. Né? Tá fazendo sentido aí, né, Genaro, para você? Tá perfeito. Inclusive, diante das suas explicações, uma paciente sua que está aqui nos acompanhando, a Priscila Oliveira, ela colocou o seguinte: fui diagnosticada com TEA na fase adulta e foi Fernanda que me ajudou e está me ajudando na minha interação social. Fernanda, veja, eu acho muito importante, né, a gente esclarecer esse ponto específico, né, o que causa, né. Ontem eu participando de uma live no Meet, quer dizer, uma reunião no Meet com mães de crianças que fazem parte do projeto RECA, a gente discutiu justamente isso, a influência das tecnologias, das telas na infância. E uma das coisas que eu comecei foi justamente explicando isso. A tela não causa autismo, não causa TDAH, não causa deficiência intelectual. Isso é uma condição da criança, que a criança já nasce, né? A tela, o celular, mais popularmente, ele causa diversos prejuízos ou agrava alguns déficits que a criança já tem, mas ele não é a causa do autismo, né? E às vezes a gente vê muito isso. Quando a gente está falando isso, parece que é bobo dizer isso, mas é muito real o quanto chegam na clínica as mães dizendo, não, mas minha vizinha, um amigo, me disse que meu filho é assim e tem autismo porque ele fica muito no celular. Lança uma culpa para essa mãe e uma desinformação muito grande. Então, esse momento aqui é para isso. Passar informação que a gente vai buscar, né, através de evidências, através de pesquisas científicas, que outras pessoas fazem e nós aplicamos. E divulgamos aqui. Então, é muito importante quando você vem trazer a causa. A gente sabe que os fatores genéticos têm grande relevância e os fatores ambientais, como os estudos novos estão apontando, a influência para que haja essa modificação genética e a criança nasça com o transtorno, não só do espectro autista, mas outros transtornos também, né?
Isso. E Perfeito. eu achei rico demais quando você fala sobre na interação com os pais, até nas orientações terapêuticas, né? Nas explicações, na psicoeducação ali para a gente tentar ensinar um pouco sobre a terapia e sobre o transtorno do espectro, o quanto alguns pais se identificam ou identificam sinais, não é eles diagnosticando, mas sinais neles próprios ou nos outros. Sinais que não eram evidentes. Então, o acesso à informação, essa conversa aqui é muito rica por conta disso, porque pessoas que estão aqui vão sair com uma ideia diferente. Jéssica colocou aqui há pouco instante. Está sendo riquíssimo, cheio de informações importantes. Por quê? Porque lá no Google tem muita coisa, mas a interpretação que as pessoas têm pode ser outra. Então, Isso. tá aqui nesse papo, com essa conversa bem didática, bem lúdica, é importante demais. Então, vocês compartilhem essa informação que é de qualidade. Compartilhem essa Exa- informação que vem através de bases e evidência científica. Não foi, Exatamente. foi olhar, ler pesquisas para chegar aqui e apresentar para vocês, para a gente. Então, está sendo maravilhoso, Fernando. Estou gostando demais. Pode dar continuidade. E aí, pontuando só um pouquinho sobre essa questão da exposição às telas, que, claro, não é o que causa o autismo, porque já é uma condição, né, do desenvolvimento da criança já nasce, ela não vai ter autismo porque, é, passou por alguma condição ali quando era criança, quando era adolescente, e dali ela se transformou, ela adquiriu o autismo. Não, não existe, né? Os transtornos do neurodesenvolvimento, que é o TEA, TDAH, TOD, entre outros, não é adquirido ao longo da vida, né? A pessoa já nasce com o transtorno, é do neurodesenvolvimento. Então, tem questões mesmo neurológicas envolvidas, né? E aí, essa questão das telas me chama muita atenção, porque quando as pessoas falam sobre isso, é claro que a gente compreende que hoje existem os prejuízos do excesso de telas, né? Aquela criança que só quer estar no celular o tempo todo, automaticamente, independentemente de diagnóstico, ela vai ter prejuízos na socialização, né? Ela não vai aprender como socializar, como interagir, ela não vai criar repertório de habilidades sociais, porque ela não se expõe a essas situações, porque ela está aqui nas telas, né? Então, claro que crianças expostas demais ao celular e à televisão, né, e a esses joguinhos, ela vai ter um prejuízo, sim, na interação e na socialização, assim como um prejuízo em outras áreas, que se fosse para citar aqui, seria uma outra live, em relação à exposição às telas. Verdade, as telas. Mas o diagnóstico em si, quando se há também essa exposição das telas, pode potencializar aquele prejuízo que meu filho já tem, né, aquele comprometimento que ele já tem, vai ser potencializado ainda mais, porque eu não estou dando nem chances daquele meu filho que tem aquele prejuízo adquirir uma nova habilidade, porque ele está ali nas telas. E eu sei o quanto que é difícil, sabe, Genaro? Porque eu acompanho algumas crianças, especialmente na escola, que tem diagnóstico, e eu vejo que muitas vezes as famílias utilizam o celular como recurso, né? Às vezes como um reforçador positivo, né? Para conseguir manter, condicionar aquele comportamento desejado, né? Então, utiliza ali o celular. Então, às vezes a gente, assim, encontra essas realidades. E, assim, eu não tô aqui para julgar quem usa isso como recurso, até porque cada família tem sua realidade, tem sua dinâmica, tem sua didática, tem sua forma, né? Mas é interessante ter essa consciência de que há o excesso, tá? Não é o contato com as telas, é o excesso com as telas pode por si só trazer esse prejuízo na interação e na socialização. E aí por isso que alguns acabam associando o diagnóstico do TEA com a superexposição das telas, né? Mas precisa ter esse cuidado. Uma outra coisa também que eu queria enfatizar, que eu acho que é bem interessante e pertinente, é quando vai se ter o diagnóstico, né? E aquela criança teve ali, às vezes é uma criança que tem nível de suporte 1, ou seja, os sinais são muito mais sutis, né? Inclusive, para mim, é o diagnóstico mais difícil de dar, é o nível de suporte 1,
porque você não consegue ver, né, os sinais, não é muito visível, ao contrário do nível de suporte 2 e 3, que é muito visível, fica muito claro os sinais. O 1 é muito mais difícil porque fica muito camuflado, né? A gente não consegue perceber logo de imediato, precisa se ter uma investigação e todo um processo. Inclusive, esse comentário que teve uma que comentou que o filho só teve diagnóstico lá com 10 anos de idade, eu não sei se foi o caso dela, mas às vezes, quando é um caso de nível de suporte em 1, os profissionais têm uma dificuldade maior de se fechar um diagnóstico, né? Porque não consegue chegar àqueles critérios. Inclusive, tem pessoas, né, que eu conheço, crianças, adolescentes, que têm alguns critérios diagnósticos, mas não o suficiente para fechar o diagnóstico, né? Aquela pessoa, ela tem traços, né, do autismo, ela tem traços autísticos, ela tem. E tem até um nome para isso, um nome científico, acho que é É o fenótipo. fenótipo ampliado do autismo. Isso, exatamente. E eu conheço algumas pessoas que têm esse diagnóstico, é interessante. Mas, voltando, né, para essa questão que eu estava falando, das que são mais visíveis, eu acho interessante que, às vezes, isso eu estou falando porque eu já vi e já ouvi mesmo, alguém chegar para mim e falar bem assim, Fernanda, aquela criança ali, eu soube que ela é autista, mas ela nem tem cara, né? Ela não parece. Ah, Ela é tão verdade. normal, né? Ela é tão normal, ela interage com as crianças, ela brinca, né? Por quê? Não, que nada, isso aí tá errado. Isso aí é profissional que quer dar diagnóstico em todas as crianças, né? Também agora todo mundo é autista, agora virou moda, né? Agora virou moda e não sei o quê. Assim, não foi um ou dois ou três, eu já ouvi isso constantemente de pessoas próximas a mim, até mesmo um pai ou uma mãe que está ali em processo investigativo, né? Pontua também essa questão. Fernanda, mas ele é super inteligente, ele nunca teve dificuldade de aprendizagem, meu filho se desenvolve super bem na escola, interage bem com as crianças. Por que que você está suspeitando, está trazendo esse questionamento? E aí a gente precisa mostrar tudo, né, todos os critérios, né, todos os sinais que são importantes, que podem chamar atenção, muito para além dessa cara do autismo, né, que as pessoas acham que tem. E isso tem muito a ver, Genaro, com o que a mídia transmite, né? A gente já assistiu aí novelas ou filmes que retratam algum personagem que tem algum transtorno, e eles sempre retratam de uma forma muito exagerada, né? Muito caricata, né? Aquele transtorno assim, eles não apresentam de uma forma natural, como se apresenta na realidade, eles sempre colocam mesmo o extremo. E acaba passando para a sociedade que é aquilo ali. A referência é aquela. A pessoa com autismo, ela tem que ter aquele comportamento ali, exacerbado, fora do mundo, né? Que não tem comunicação com as pessoas, que vive só no seu mundinho, que não faz nada, que não fala, que está o tempo todo em crise, balbuciando, se debatendo. As pessoas têm essa falsa impressão de que o autismo é isso. E acha que a cara do autismo é essa, né? Aquela criança que você olha ali e vê ela tendo uma crise. Então, mas não tem cara, gente. Não tem cara. Na verdade, nenhum transtorno tem cara. Não tem, não tá aqui escrito na nossa testa. Se tivesse cara, vocês podem ter certeza disso, que se tivesse cara, iria facilitar muito o trabalho dos profissionais para se chegar em um diagnóstico, né? Mas é tanto que não se tem cara, que é um processo muito detalhado, né? Muito delicado de investigar a vida daquela família, de fazer uma anamnese muito completa do histórico, do quadro, da vida daquela criança, da gestação daquela mãe, do nascimento, dos primeiros anos de vida. É uma investigação muito completa, né? Por mais que esteja muitos sinais ali visíveis, porque a gente precisa ter cuidado, porque é uma vida que está ali, né? É uma vida. É uma família que está preocupada, é uma família que está com medo, que está insegura, né? Que não sabe o que fazer com aquilo que é novo. E tem ali a vida de uma criança, que a depender do que a gente fale, do que a gente oriente, pode mudar a vida dela completamente, ou para pior ou para melhor. Então, o diagnóstico, ele não tem cara. A criança que tem o diagnóstico do autismo não tem cara. Cada um vai se manifestar de uma forma diferente. Inclusive, existem profissionais
que eu acompanho aqui nas redes sociais, que eu admiro, que eu me inspiro muito, são psicólogos que eu super me inspiro, que tem o diagnóstico do TEA. São excelentes profissionais que interagem, que se comunicam bem. E aí, uma pessoa leiga vai dizer para mim, Fernanda, mas ele não tem cara de ser autista, né? Profissional excelente, que se comunica bem, que atende super bem. Como é que ele tem o autismo? E aí é onde a gente vai, geralmente, né, para aqueles diagnósticos onde o nível de suporte é muito menor, porque aquela pessoa não tem tanto comprometimento na interação, mas ela tem outras características que fecham o diagnóstico. Às vezes é uma pessoa que só vive de rotina, né? Precisa ser tudo certinho, né? Às vezes é aquela pessoa que tem um ritual para fazer algo, então eu preciso sentar sempre nessa cadeira para eu poder comer, eu sempre tenho que usar essa toalha para me enxugar, né? Então, assim, vai percebendo dessa maneira, né? Mas sempre que ter esse cuidado de que não tem cara, porque isso acaba trazendo até um preconceito, né? E um rótulo para aquela criança, ou para aquela pessoa, ou para aquele sujeito. E nós, enquanto, né, sujeitos que a gente faz parte dessa sociedade, independentemente se você é profissional ou não, nós somos seres humanos. E a gente precisa ser ético na nossa vida. Né? Ético no trabalho, isso é óbvio, isso é claro, mas também enquanto seres humanos mesmo, né? De ter cuidado com aquilo que a gente fala, de ter cuidado com aquilo que a gente observa, de ter cuidado com a questão do preconceito, da exclusão, que acontece muito, infelizmente. Né? Então, esse trabalho que essa causa mesmo, nessa bandeira do TEA, trabalha constantemente para incluir essas pessoas. Gente, ainda é muito difícil incluir essas pessoas na nossa sociedade, porque tem pessoas que não estão preparadas ainda para ter, né, as pessoas com o diagnóstico do lado, não compreendem a sua particularidade, a sua individualidade, é muito difícil. Então, acho claro que, de fato, promover ações como essa traz muito essa importância da conscientização mesmo, da sensibilização, de você entender que aquilo que você faz tem uma grande influência na vida do outro, né? E é até, assim, confuso pensar o tanto que nós podemos afetar o outro e o outro pode nos afetar. Mas isso é uma realidade, né? Então, a gente precisa ter cuidado com essa causa, a gente precisa conhecer mais, a gente precisa estar mais interessados, mais engajados, porque eu sempre falo, hoje a realidade é essa, a realidade das escolas é essa, a realidade das famílias é essa. Cada vez mais a gente vai ver, sim, um número maior de diagnósticos surgindo, né? Não é algo mais pontual, cada vez mais vai aumentando. E aí, por isso que as pessoas têm essa falsa impressão de que é moda, de que tudo é autismo, né? E não é, gente. Além do conhecimento, né, ter aumentado, a gente tem mais propriedade de informações para conseguir se chegar a um diagnóstico, ao contrário, né, de 30, 20 anos atrás, onde não se tinha profissionais com esse conhecimento para apontar os sinais e dar um diagnóstico, hoje já tem, né? E, além disso, o ambiente, a geração que a gente vive hoje, né? A gente percebe que hoje muitas famílias, muitas mulheres tendem, por exemplo, a escolher ter filhos mais tarde, né? Porque priorizam a sua independência, buscam os estudos, ter um trabalho, uma estabilidade, para depois pensar em construir uma família, em ter um filho. Então, muitas mulheres hoje em dia estão deixando para ter filho lá depois dos 35, dos 40 anos de idade. A gente já. E esse é um fator de risco, né? Então, isso também pode contribuir. Então, assim, são muitos fatores, né? E o mundo vai mudando, gente. O mundo de 10 anos atrás não é o mesmo de hoje. O mundo de 3 anos atrás não é o mesmo de hoje. A pandemia veio aí para provar isso para a gente, né? Para botar na nossa cara, estampar na nossa cara, o quanto que muitas coisas fogem do nosso controle, coisas estão no estalar de dedos, né? E tudo isso tem uma grande influência nos transtornos, porque os transtornos, a incidência dele, o surgimento e o desenvolvimento dele, vem sim com a base genética, com a base do ambiente, né? Com a base do seu histórico, da sua história de vida, né? Do seu temperamento, porque cada um de nós, a gente nasce com o nosso próprio temperamento, isso é herdado, né? Então, assim, são muitas incidências, mas ter esse cuidado, tanto de não achar que tem cara, né? E ter esse cuidado também de achar que é moda, porque não, né? A gente só está tendo mesmo mais recursos para diagnosticar. Todo mundo tem alguns Fernanda, coisas aqui. deixa eu reforçar o
seu comportamento de participar da live Reca, né? Ó, coisas da Ju colocou aqui. Fernanda, você é excelente, você é excepcional. Quanto conhecimento! Sua fala é muito real e vivenciada por muitos. A Creuma Oreste colocou. Fernanda, você é uma profissional nota 10, tá vendo? Maísa Afonso concordou com você. Verdade, Fernanda. Essa fala sua é muito presente em muitas famílias. Perfeito. Colocou aqui, eu vou complementar essa fala de Jéssica. Autistas sofrem, TDAH sofrem e outros tantos transtornos ainda geram tanto sofrimento por conta do preconceito alheio. Pessoas com TDAH sofrem, pessoas com autismo sofrem e as famílias dessas pessoas sofrem muito também. A luta dessas mães assim, fica difícil até de nomear, né, Fernanda? Você conhece muito bem a luta e o quanto essas mães são fortes, né, independente das barreiras sociais, não da criança, sociais, da nossa sociedade, e elas continuam lutando e buscando conseguir o melhor para o filho delas, para a filha delas. Ó, eu quero mandar até um abraço para todas as mães que estão aqui nos acompanhando, né, Jéssica? Perfeito. Fernanda, Pode falar. aqui na nossa preparação, né, tinha lá uma pergunta que eu acho muito importante para depois seguirmos para as considerações. Você colocou quais profissionais buscarmos em caso de suspeita, como é que a gente faz, o que é preciso no primeiro sinal, o que a gente faz, a quem a gente busca. Pronto, perfeito. De fato, a gente pontuou isso. Então, muitos ficam em dúvida, né, do que fazer, de qual profissional buscar, a quem recorrer, como se orientar. E existe hoje vários profissionais na área da saúde que podem ter um embasamento nesse sentido, né, de investigar melhor. Quais são esses profissionais? Psicólogos, fonos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, né? São profissionais, assim, que trabalham muito nessa área, quem se dedica, né, ao TEA, e pode ter, de fato, uma fundamentação, uma base ali para fazer a investigação. Entretanto, a gente sabe que hoje em dia também existe um profissional que trabalha em parceria conosco, que é o neuropediatra, né? Que, como é um transtorno do neurodesenvolvimento, é sempre mais aconselhável que essa mãe ou esse pai busque um neuropediatra, né? Porque é o profissional mais adequado para fazer uma avaliação completa dessa criança, desse adolescente, para se conseguir chegar em um diagnóstico. É interessante frisar que não é apenas um profissional, eu gosto sempre de deixar isso muito claro. Existem profissionais ou pessoas que não consideram isso que eu vou falar, não vão concordar comigo. Mas na minha visão e no meu tempo de experiência profissional, eu acredito muito no trabalho multiprofissional. Então, eu acredito que quando se trata de um diagnóstico como esse do TEA, a gente precisa ter um trabalho ali desenvolvido com os outros terapeutas e em conjunto com o neuropediatra, e que esse diagnóstico seja feito dessa maneira. Então, quando um pai ou uma mãe tem ali uma suspeita, percebeu aqueles primeiros sinais, chamou atenção, ligou o sinalzinho de alerta, quer investigar melhor, né? Geralmente eu indico o quê? Se você pode já ir direto para um neuropediatra, vá para o neuropediatra. Geralmente esse profissional, assim que você for, ele vai fazer uma anamnese completa, vai entender a história dessa criança e muito provavelmente esse neuropediatra vai encaminhar o seu filho para os terapeutas. Ele vai encaminhar para o psicólogo, para um TO, para um fono, para um psicopedagogo. Vai depender do comprometimento dessa criança. Mas o neuro, ele vai encaminhar, certo? E, geralmente, esse profissional, ele não vai dar um diagnóstico ali já na primeira consulta. Pelo menos é o que a gente espera. Porque a gente acredita que aquele profissional, no momento que ele encaminha para os terapeutas, e aquela criança vai para as terapias, depois de 3 meses, depende de cada médico, ele vai pedir para que aquela criança volte com os relatórios de cada terapeuta. E aí ele vai considerar as informações da avaliação clínica de cada terapeuta, né? Então precisa estar muito bem alinhado aquelas informações, tem que estar na mesma linguagem.
né? Então, por isso que é interessante que se eu sei que meu paciente que tem um diagnóstico de TEL também vai para um psicopedagogo, para um fono, para um TO, a gente precisa ter um contato, a gente precisa ter uma comunicação para entender melhor aquela criança. E, se necessário, né, fazer o relatório, confeccionar um relatório para que seja enviado para o neuro e se chegue ali a uma conclusão, a um diagnóstico final do TEA. Existe também a possibilidade de ir para uma neuropsicóloga, né? A neuropsicóloga, inclusive, tem neuropediatras, tem alguns que têm essa abordagem de encaminhar primeiro para uma neuropsicóloga, para ela fazer uma bateria de testes, porque a neuropsicóloga ela não vai tratar aquela criança, ela vai apenas aplicar testes, ela vai colher informações para ter um diagnóstico. Então, às vezes, o neuropediatra, quando está em dúvida, quando não tem muita certeza, né, quando percebe que tem alguma coisa ali, encaminha para a neuropsicóloga. E ali tem algumas sessões, geralmente 10 sessões, né, vai depender de cada caso, claro, mas no mínimo umas 10 sessões para que aquela profissional consiga obter as informações necessárias para confeccionar um relatório diagnóstico. Então, veja, são muitos profissionais envolvidos, né? Não é só um específico. E se essa criança, ou esse adolescente, ou essa família busca a mim, por exemplo, primeiro, percebeu algo, uma questão comportamental, porque os pais perceberam, ou porque a escola chamou aqueles pais e trouxe alguma demanda, né? E sugere ali algum acompanhamento psicológico. Aquela criança vai para a terapia. O profissional, o psicólogo, o psicopedagogo vai avaliar aquela criança. Com o conhecimento que ele tem, ele vai conseguir identificar se há algum sinal que chama atenção. E nós, profissionais, podemos encaminhar aquela criança para um neuropediatra, né? A gente chama a família, conversa, justifica o porquê daquele encaminhamento, né? Diz, olha, eu observei isso, isso, com as escalas de rastreio que eu apliquei, eu obtive essas informações, então seria interessante uma investigação com o neuropediatra, uma avaliação mais completa, para a gente poder, talvez, se chegar em um diagnóstico ou descartar o diagnóstico, né? Então, é um trabalho em parceria. E vocês percebam que é uma via de mão dupla. Quando chega para nós, psicólogos, fono, psicopedagogos, se a gente observa um sinal, a gente encaminha para um neuropediatra. Se vai diretamente para um neuropediatra, ele vai encaminhar para essas terapias, para esses profissionais, né? E o que eu sempre digo, independentemente, gente, isso é para todos os transtornos, para qualquer coisa. Observou prejuízo na vida da sua criança, na vida do seu filho, busque intervenção, mesmo que essa criança não venha a ter um transtorno, né? Não venha a ter um diagnóstico, busque intervenção. Se você tem condições para isso, que a gente sabe que nem todas as famílias têm, mas se você tem, busca essa intervenção, né? E aí, esses profissionais a gente pode encontrar tanto particular, né? Existe também alguns municípios que disponibilizam alguns serviços públicos, né? Existem centros, né, de especialização, existem outros centros também que são focados no transtorno do espectro autismo, TDAH, né? Transtornos do neurodesenvolvimento. Existe também municípios que têm o NASF, né? Que tem, enfim, né? Existem serviços aí, às vezes, em alguns municípios que podem proporcionar para você esses profissionais, esses terapeutas, né? Ou encaminhamentos para outras localidades, a nível federal, como hospital universitário, por exemplo, que tem esses profissionais e pode fazer esse acompanhamento. O CR3 em Lagarto, por exemplo, né, que é um centro ali que acolhe essas crianças, mas que já se tem o diagnóstico. Mas, assim, tem aí as possibilidades. A gente sabe que não é fácil, né, Genaro? Quando não se tem condições financeiras para correr atrás de tudo isso. Eu fico muito aflita, porque eu conheço muitas realidades de muitas famílias que ou não querem enxergar o que está acontecendo, ou quando enxergam, não têm condições, né, financeiras para arcar com todas as terapias e com tudo aquilo que elas queriam, de fato, promover para o filho, para o melhor desenvolvimento do filho. Então, assim, são muitos aspectos envolvidos nesse sentido, mas vejam, são profissionais que estão sempre trabalhando com o outro. É sempre nesse sentido. Deixa eu só, antes de você falar, Genaro, queria só agradecer pelo comentário de Priscila, né? Que
Como ela mesmo comentou, né? Eu sou a psicóloga dela, enfim. Muito obrigada, Priscila, por estar aqui acompanhando a live. Muito obrigada por tudo, pelo nosso processo. Você é maravilhosa, eu tenho muito orgulho de você. É isso. Coisa boa essa troca de reforçamento aqui ao vivo. Ô, Fernanda, tem muitas outras perguntas, inclusive meu WhatsApp aqui está aberto no privado, as pessoas estão mandando aqui no privado. Eu printei algumas que tá aqui no Jéssica, o Instituto Ana Carolina, mas devido, né, o nosso horário, se a gente for responder, a gente vai lá para as 9, né? Verdade. Então, eu vou, por exemplo, o Instituto Ana Carolina falou, né, sobre a sua identificação enquanto psicóloga infantil. E aí ele continua perguntando no sentido de que a dificuldade de encontrar profissionais voltados para o autismo na fase adulta. O que será, como será a realidade dessas pessoas no futuro, já que existe tanta carência da atuação para a fase Sim, adulta, né? sim, perfeito. Inclusive, assim, como eu mencionei no início da live, a criança de hoje vai ser adulta amanhã, né? O que a gente acredita, profissional que já faz, aquelas crianças que já fazem a terapia hoje, a gente acredita que na fase adulta esses comprometimentos já vão estar reduzidos, né? A gente acredita que em alguns casos, não são todos, mas que em alguns casos, por conta das terapias, podem ir minimizando esses prejuízos e se torne um adulto mais assertivo, né? Um adulto que consiga lidar melhor com esses desafios, né? Que o transtorno pode provocar. Então, a gente tem essa intenção, mas isso são para aquelas crianças que têm uma terapia constante, né? Mas aqueles casos de crianças que não se tem um diagnóstico agora e acaba tendo um diagnóstico na fase adulta, de fato existe uma carência muito grande, tanto para profissionais no TEA no geral, né? No geral. Em Lagarto, eu conheço poucas psicólogas que atendem crianças com TEA. Eu conheço poucos psicopedagogos que atuam nessa área. Então, assim, são profissionais bem restritos e que, por serem poucos, a agenda sempre está muito lotada, então nunca encontra vaga para atendimento, né? A gente percebe aí também uma carência de neuropediatras, né? Nesse sentido, tem também muita carência de neuros, né? Já para adultos que com muito pouco conhecimento, né, de causa. Então, a gente suspeita, encaminha, mas às vezes aquele neuro não tem muito conhecimento sobre o TEA na fase adulta e aí acaba dificultando esse diagnóstico, né? Mas o que eu acredito e o que eu acho que o que precisa mesmo é que esses profissionais eles se capacitem cada vez mais, né? Existem cursos, congressos, oficinas, tudo ao nosso dispor, tanto presencialmente como online, né? Com muitas informações. Infelizmente, existe muita pouco. As referências bibliográficas são muito poucas para intervenção com adulto, né? Diferente da intervenção com as crianças, com adulto, é muito pouco. Você acha pouca coisa sobre isso, até porque é algo assim que está sendo discutido mais, né? Atualmente, né? Não é algo novo, mas para as pessoas parece que é algo novo, né? Existir adultos com TEA que tenha esse diagnóstico tardio, mas eu acredito que nunca é tarde. Então, nós profissionais, a gente sempre tem que estar se capacitando nesse sentido. Eu acho que tem que ter mais estudos, né, sobre isso, sobre os adultos mesmo com o diagnóstico. Então, é estudar e se capacitar, porque essas crianças vão ser adultas amanhã e a gente já percebe esses prejuízos com os adultos que têm diagnóstico hoje, né? Uma coisa assim que eu percebo é que o diagnóstico na fase adulta, aquela pessoa, ela por si só, ela conseguiu encontrar algumas estratégias para lidar com alguns comportamentos, né? Que lá na infância poderia trazer algum prejuízo. E aí acaba camuflando, de fato, alguns sinais. Inclusive, as mulheres, né? É muito interessante isso, porque o sexo feminino tem uma prevalência maior em conseguir se adaptar a esses prejuízos do diagnóstico do TEA, por isso que é muito mais difícil o diagnóstico no sexo feminino na fase adulta.
Porque a mulher, por si só, nós mulheres, né? Por si só, e aí eu parabenizo a nós mulheres, nós temos essa capacidade enorme de se adaptar a muitas coisas. A gente tem muitas habilidades. Muitas habilidades de fazer muita coisa. Né? Então, isso nos dá recurso, o ambiente e o nosso próprio, né? E a própria mesmo assim, a cultura mesmo, né? De quem é a mulher na sociedade, nos traz também, embute na gente alguns comportamentos sociais. Então, isso acaba contribuindo para que alguns sintomas, alguns sinais do TEA vão se camuflando ao longo da vida. Por isso que é muito mais difícil esse diagnóstico na vida adulta. Mas é isso, é se capacitar. Né? Se capacitar é buscar conhecimento e ter profissionais e especialistas que, de fato, se engajem nessa temática, né? E realizem estudos, né? Estudos e mais estudos, que a gente sabe que são as experiências que vão embasando mesmo a teoria. Então... Isso. Perfeito. Pessoal, tivemos aqui hoje essa brilhante psicóloga. A galera gostou demais. Já fico ansioso também pelo feedback do pessoal do RECA, do Condica, a respeito da noite de hoje. Agradeço a todos vocês que compareceram aqui, um monte de pessoas aqui que já participaram, inclusive outros participantes, o que eu estou gostando é isso. Todo mundo que vem aqui para a live volta aqui como telespectador. Isso é maravilhoso. Então, fazendo sua parte. Fernanda, amei demais. Você atingiu todos os pontos com excelência. Isso é difícil. Então, agradeço demais a você e a todo mundo que participou aqui. Em nome do RECA, da nossa presidente Larissa, da nossa diretora Jéssica, Raimundinho, professor Abraão, esse cara que luta constantemente para que isso aconteça, o mundo do RECA, o Condica. E deixo com você suas considerações finais para que possamos encerrar mais uma live RECA hoje com o tema Abril Azul. Perfeito. Antes de mais nada, novamente eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo que ficou até aqui agora, o final. Né? A gente se estendeu um pouco do nosso tempo, então quero agradecer a quem de fato acompanhou e está aqui ainda com a gente. Agradecer também a você, Genaro, pelo convite, a todo o Projeto RECA, né? a todo mundo que compõe essa equipe. Um prazer estar aqui. E, para concluir, eu acredito que a mensagem que fica aqui é que cada um de nós tenhamos a consciência da nossa responsabilidade social. Né, de quanto cada um que está aqui ouvindo essa live, ou que ainda vai assistir, ou que tem conhecimento de causa, ou que não tem, é buscar sempre compreender melhor sobre o autismo, já que a gente está falando sobre isso, compreender melhor, buscar o conhecimento, propagar conhecimento, propagar informações, né, se juntar a essa causa, porque infelizmente, apesar de hoje ter uma proporção muito maior, né, de falar sobre o autismo, porque a gente está encontrando hoje em todos os ambientes que a gente frequenta, apesar de todo esse alcance, ainda existe muito preconceito, né, muita falta de inclusão, muita falta de conhecimento, né, de achar que é uma coisa e não é, e isso acaba gerando compartilhamento de notícias falsas, e isso é muito perigoso, né? Então, eu acho que é isso, é a gente provocar em nós mesmos e nas pessoas que estão ao nosso redor o respeito pelo outro, a inclusão, a empatia. E a lição que eu quero deixar aqui, se você que é mãe, que é pai, que está assistindo, se percebeu qualquer sinal, busca terapia independentemente de diagnóstico, por conta da intervenção precoce, né? E se você é pai e mãe e não tem nada a ver com sinais, seu filho não tem diagnóstico, eu quero que você ensine o seu filho a respeitar o seu coleguinha que tem o diagnóstico do TEA. Né? Eu quero que você aí dentro da sua casa ensine seu filho sobre os valores de ser uma pessoa respeitosa, empática, gentil, que respeita as diferenças, porque isso é o que mais está faltando. E mesmo que nós, enquanto profissionais, a gente trabalhe esse tema, por mais que a escola trabalhe esse tema, se a família não trabalhar isso dentro da própria casa com seus filhos, cada vez mais vai existir o bullying nas escolas, principalmente com as crianças com diagnóstico, né? Vai existir ainda pessoas
sem noção, agredindo, né, autistas na rua, excluindo os autistas, né? Então, assim, essas crianças de hoje são o futuro de amanhã. Então, ensine o seu filho a forma como ele deve tratar todas as crianças, todas as pessoas. Né? Esse é um cuidado que eu peço com muito carinho a todos os pais que estão aqui assistindo. Independentemente se seu filho é atípico, se ele não é, são valores que precisam ser ensinados e quem passa esses valores são vocês, os pais. É nossa responsabilidade, né? E isso está muito em falta, porque estão terceirizando essa educação. Querem que a escola eduque sobre isso, querem que o profissional eduque a criança sobre isso. Mas é uma responsabilidade do pai, da mãe, do responsável, daquela pessoa que é cuidadora daquela criança. Então, ensine os valores principais para os seus filhos, principalmente empatia, gentileza e respeito às diferenças. É essa a lição que eu quero finalizar aqui a live de hoje. Parabéns pela comunicação, pelas informações. Vocês que acompanharam, também quem não acompanhou e chegou agora, vai ficar disponível a live no Instagram do Projeto Reca, é só ir lá no Instagram, @Projeto Reca, vocês têm a oportunidade de conhecer o projeto e ver os conteúdos, inclusive a live de hoje, que foi excelente. Então, estará à disposição de todos vocês. Fernanda, muito obrigado mais uma vez. A Que todos que agradeço. ficaram aqui, muito obrigado mesmo. Uma ótima noite, em plena quinta-feira. E você cansada, chegou do trabalho, dos atendimentos e se disponibilizou. Então, a gente quer esse tipo de pessoa que venha para somar, que vista a camisa, mas que some, que compartilhe. Então, muitíssimo obrigado em nome do Condica e do Projeto Reca. Muito obrigada. Que bom. É isso, Ah, então. Rian, muito obrigado também. Rian, que estava aqui nos recursos técnicos, ajudando a gente na live. Muito obrigado mais uma vez, Rian Rabelo, nosso artista simondiense. Fernanda, tchau, boa noite. Bom Tchau, fim de tchau. semana a Muito você, a obrigada. todos. A Tchau, todos. galera. Mais uma Tchau. live, Reca.